paz de Deus, igreja, amém. Amém. Dê um sorriso para o irmão que está do seu lado. Diga: Jesus está aqui, meu irmão, minha irmã. Ele está aqui. Ele está aqui. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo agora. Nós iremos ler a palavra do Senhor. Quando nós estamos em comunhão, Jesus já está falando desde o começo aqui para nós, igreja. Tem corações aqui que não abriram ainda a boca para dizer que Ele é santo. Mas eu quero dizer para você, quando você sair desse culto hoje, você vai declarar que Ele é santo. Você vai. Porque não há um outro Deus maior. Não há, olha aqui para mim, igreja, não há dificuldade, não há pecado, não há tribulação maior do que o nosso Deus. Não há. Abra a palavra do Senhor em Mateus 11, versículo 25 ao 30. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês pensam que eu não estou nervoso, mas eu estou nervoso. O meu tablet, eu carreguei ele hoje, graças a Deus, e está bem carregado. Amém. Amém. Todos aí encontraram? Diga amém comigo. Amém. Eu quero agradecer ao pastor dessa igreja, pastor Antônio, e principalmente a Deus pela essa oportunidade, mais uma, de falar com a noiva de Cristo. Sabia que falar com vocês aqui é uma responsabilidade muito grande, igreja? Que falar com a noiva amada de Cristo é uma responsabilidade muito grande para nós. É porque você não lembra. Muitas vezes você se esquece. Você é amado do rei. Um rei que está lá, ó, sentado no trono, e é onde que te ama, igreja. Não tem um rei, um presidente, um governador que ama você mais do que Jesus. Não tem, não tem. Eu quero agradecer muito a Ele, a Deus, por essa oportunidade, mais uma vez, estar aqui. E a palavra de Deus diz assim, Mateus 11, versículo 25 ao 30, diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, igrejas de Putocombô, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Incline e curva sua cabeça, vamos orar. Amém, Senhor Deus e Pai, graças te damos mais uma vez, por estarmos aqui, o privilégio de estar na congregação. Nós estarmos aqui louvando, te adorando. Nós damos ao Senhor honra, glória, força e poder agora. Mas nesse momento, nós aqui, cada coração que aqui está, quer receber do Senhor, Pai, algo que é a Tua palavra. Vem encher o coração, a nossa alma, Senhor, da Tua palavra agora, em nome de Jesus. Que cada coração, cada alma aqui esteja atento àquilo que o Espírito Santo vai falar através da Tua palavra. Desde já nós te louvamos e te agradecemos por tudo que já aconteceu nesse culto e tudo aquilo que vai acontecer ainda. Nós te louvamos e te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Antes de se assentar, vamos dizer junto uma coisa? Diz assim: Jesus, não, mais forte, Jesus, Ele é o meu descanso e a minha paz. Amém. Então pode se assentar, glorificando a esse Deus maravilhoso. Porque hoje eu vou beber água. Vou. Amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos e irmãs, jovens que estão aqui, mais um domingo nós estamos aqui na presença do Pai. Mais um domingo de lutas. Passamos a semana com lutas, vitórias, e aprendendo cada dia mais com Jesus. O Evangelho segundo Mateus, que nós acabamos de ler, é o primeiro do texto do Novo Testamento, porém, não é o primeiro. Escute, ele não é o primeiro que foi escrito. Segundo a tradição cristã, esse Evangelho foi escrito por Mateus, também chamado Levi, filho de Alfeu. Eu gosto de falar essas coisas para vocês saberem realmente como veio
qual foi a referência realmente das pessoas que escreveram as escrituras da palavra do Senhor. O tema central desse evangelho é Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, o Rei, o Messias, e também chamado o Evangelho do Reino de Deus, pelas inúmeras citações da expressão Reino dos Céus. Mateus inicia a narrativa do Evangelho apresentando a genealogia progressiva de Jesus Cristo. Quantos aqui já leram genealogia na Bíblia? Quantos aqui leem? Quantos aqui já leram? Agora que fala com sinceridade, quantos aqui gostam? É difícil, né? Muitas vezes, quando eu iniciei no mundo cristão, muitas vezes eu lia a Bíblia e pulava essa parte. Mas escute, ela é muito importante para o cristão, igreja. É para saber da onde que veio o nosso Cristo. Da onde que veio? E é verdade isso. E com isso, Mateus inicia a narrativa do Evangelho apresentando a genealogia progressiva de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Com isso, Mateus está ligando a história de Jesus do Antigo Testamento com o Velho. Assim o evangelista expõe o reino dos céus, conforme Deus havia prometido, no Antigo Testamento, por meio dos seus santos profetas. O Evangelho é finalizado com a morte, ressurreição e exaltação de Jesus, a fim de que a mensagem evangélica fosse expandida no mundo. Aleluia! Fosse proclamada a todos os povos. E o livro de Mateus, ele contém 28 capítulos, muito ricos para as nossas vidas, muito ricos. Quando eu estava estudando as Sagradas Escrituras durante esse mês, o Espírito Santo me incomodou muito para trazer essa palavra para as nossas vidas. Muito, muito, muito. Eu trabalho com o Márcio e sempre falo com ele. Quando se aproxima a hora de vir pregar para a igreja, falar de Jesus para vocês, é uma responsabilidade muito grande. E eu fico, Espírito Santo, o que eu tenho que falar? E hoje nós iremos falar de algo muito importante para a vida dos cristãos. Uma palavra que está me incomodou muito durante esses meses, essa semana. Há uma palavra que está entrando no meio do povo de Deus e o povo de Deus não está percebendo. Ela se chama cansaço. Quantos aqui estão cansados? Olha aí. Tem uns que não levantaram, mas eu vejo que estão cansados. Porque não está dando conta nem de... Sabe? É cansados. E eu titularizei esses versículos que nós vamos ler, que nós vamos estudar aqui essa tarde. Você que nos assiste também, creio que também você está cansado. Eu classifiquei esse cansaço em dois. O cansaço físico e o cansaço espiritual na vida do crente. Na vida das pessoas que creem em Jesus Cristo. Há esse cansaço. Há um cansaço tremendo na vida de cada um. Tem gente que sai desse domingo aqui pensando na sexta. Chega no sábado, não descansa no sábado. Chega no domingo e está exausto para vir para o culto. Tem gente que pega férias, quando sai das férias para trabalhar, quer férias para o descanso das férias, porque está cansado. Nós estamos vivendo uma geração, igreja, escute, uma geração em que todos estão vivendo cansados. O diabo está conseguindo fazer isso conosco, diariamente, com as nossas vidas. Pessoas que entram naquela porta, cansadas fisicamente, não têm vontade de louvar, adorar, abrir a boca para engrandecer um Deus que cuidou dele desde o domingo que saiu daqui, até o domingo que chegou, no outro domingo. Gente, é uma exortação sim para nossas vidas. Ontem era 2h da manhã, estava falando com o pastor, eu acabei 1h da manhã falando com Deus sobre isso. Eu ajoelhado na minha cozinha, que é o meu escritório, né, com o meu birô. Minha esposa fala, seu birô é ali. Falei, é ali mesmo, vai todo mundo para lá, deixa eu quieto aqui. Mas gente, o Espírito Santo me incomodou muito, porque eu estava cansado, meu corpo pedia cama. Mas e aí?
E o seu Deus? Que valor tem o nosso Deus para nossas vidas? Que valor? Muitas vezes, igreja, nós estamos nos achando. Nós somos super-heróis. Nós vamos dar conta. Não. Nós não damos conta. Sem Jesus Cristo, nós não vamos dar conta de nada. Nada, esquece. Quando você sair daqui, desse domingo aqui, quando você chegar no outro domingo aqui, venha com a disposição de louvar com todo o seu entendimento, com todas as suas forças para o Senhor Jesus. Nós estamos aqui na cerca de quê? 80 pessoas ou mais? 100% podemos sim dar glória a Deus, louvar, mas muitos não, porque estão passando por dificuldades. O cansaço chegou na vida do crente, infelizmente chegou. Meus queridos irmãos e irmãs, jovens que estão aqui, eu falo dos jovens cansados também. Existem jovens cansados. Aqui na igreja, você só olha aqui para mim. Aqui na igreja, os únicos que não estão cansados são as crianças. Não é verdade? As crianças estão, com energia imensa. Ah, Fernando, mas é devido à idade. Tudo bem a idade, mas nós temos o entendimento, igreja, do Deus que servimos. Para que nós viemos aqui? Nós não viemos aqui só ver como irmãos, andar como irmãos, não, igreja. É importante isso e é muito importante nós estarmos juntos todos os domingos aqui. É muito importante. Todos os domingos aqui é pregado Jesus Cristo. Todos os domingos. Nós temos que sair daqui fortalecidos nisso e viver a palavra de Deus, igreja. Vivemos um tempo em que a correria da vida tem levado muitos crentes à igreja a um estado de esgotamento. Corpos cansados e almas sobrecarregadas. Há crentes aqui que amam a Deus. Quantos aqui que amam a Deus? Eu amo a Deus. Serve com zelo, mas estão sem forças na casa do Pai. As igrejas cheias de atividades, mas sem descanso espiritual. Quando você chega aqui, escuta, é o descanso espiritual para a sua vida. Você já reparou? Talvez essas 2 horas de descanso da sua vida durante essa semana. Talvez Muitas vezes até no sono você acorda. Alguns têm pesadelo, né? Mas hoje talvez essas 2 horas aqui é uma noite, essas 2 horas de descanso para seu corpo e para sua alma agora, Jesus está falando. Parece até contraditório o que vou dizer aqui, igreja, para vocês. Mas estamos na casa de Deus, do Deus da paz, amém? Mas vivemos cansados e sobrecarregados. E é justamente nesse contexto que Jesus faz o convite mais terno e mais poderoso do Evangelho. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o convite especial de Jesus para a sua vida. Jesus conhece o coração humano, amém? Sim ou não? Ele conhece. Desde a hora que você sai daquela porta ali, e até o outro domingo que você chega, Ele conhece o seu coração. Não importa onde você está, na sua casa, no seu trabalho, não importa. Ele conhece o seu coração. Ele sabe que o cansaço não é apenas físico, é emocional, espiritual e às vezes ministerial. Talvez hoje você esteja passando por um desses. E eu quero te dizer que só Jesus pode tirar você desse cansaço. E você vai ver através disso, do que a gente vai estudar. Hoje quero, junto com vocês, igreja, meditarmos nesse convite e entendamos que só um descanso verdadeiro, que é Cristo em nossas vidas. O capítulo 11 do Evangelho de Mateus mostra Jesus lidando com a incredulidade das cidades que viram seus milagres, mas não se arrependeram. Você sabia que existem crentes, talvez até aqui, que veem os milagres, mas não se arrependem. Veem os milagres, mas não se dobram diante de Jesus. E dizem que é crentes. Gente, e ele cita 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum.
cidades religiosas, mas sem transformação. Em seguida, Jesus ora ao Pai e louva por revelar as verdades espirituais aos pequeninos, aos humildes de coração, e não aos soberbos e autossuficientes. A igreja do Senhor está cheia disso. Muitos dizem que sabe muito, mas Jesus ele se revela para os pequeninos mesmo, igreja. Não adianta você ter cursos e cursos e cursos de teologia, cursos e cursos e cursos de não sei de quê. Se quando você chega aqui, você não vê presença de Deus. Você não vê a unção de Deus na vida daquela pessoa. Por isso Jesus fala aqui, que ele louva a Deus, por ele revelar isso aos pequeninos, a sua igreja. Depois dessa oração, ele se volta para as pessoas ao redor, e ele vê pessoas ali, olha isso, igreja, cansadas de tanto agradar a Deus pelas próprias forças, sobrecarregadas com as exigências da religião, do legalismo, do farisaísmo. E então ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus ele não fala, escute, de um descanso físico apenas. Ele não está falando de um descanso físico naquele momento ali. Ele fala do descanso da alma para aquelas pessoas. Ele vê o interior de cada pessoa ali. Ele está olhando para você agora. Ele está olhando o seu cansaço, o que você está passando. Ele está olhando para você. Talvez você esteja passando por uma luta muito grande, igreja. Talvez impossível para você. Mas Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. E eu quero citar agora com vocês, falar sobre o primeiro cansaço. O cansaço físico. Do jovem, do homem e da mulher. Nós como igreja do Senhor. Quantos de nós estamos esgotados fisicamente, correndo o dia todo, estudando, trabalhando, cuidando da casa, dos ministérios, e quando chega o domingo ainda estamos exaustos. A igreja moderna faz muito isso, mas descansa pouco em Deus. A Bíblia mostra 2 homens de Deus que também se cansaram. Existem vários homens de Deus que se cansaram. Mas eu quero citar 2 aqui, para nós aqui essa tarde. E para você que nos assiste aí. O primeiro é Elias. Eu gosto de citar muito Elias, é um grande profeta. Ele dá muitos exemplos para nós. Depois de vencer e matar os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto e pediu a morte, igreja. O homem que enfrentou um exército espiritual. Você sabe o que é guerrear espiritualmente, igreja? Você já está passando por uma batalha espiritual assim? Alguns aqui, Jesus está falando com eles. Você está passando por essa batalha espiritual. Elias passou por essa batalha e ele confiou em Deus. Até o fim, igreja, ele confiou em Deus. Ele confiou. O homem que enfrentou o exército espiritual agora estava exausto. Talvez você esteja assim exausto, com medo e deprimido. Você esteja passando por isso na sua vida, hoje, neste lugar. Em 1 Reis, no capítulo 19, eu queria ler com vocês. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Glória a Deus, aleluia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Olha o que Deus faz. Olha o que aconteceu. Ele, porém, Elias, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimpro, e pediu para si a morte. Disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Muitas vezes, a sua batalha que você está passando atinge você fisicamente. E essa batalha muitas vezes dá vontade de falar como Elias falou. Dá vontade de morrer. Não dá conta mais.
Parece que todos esqueceram de mim. Talvez você esteja passando por isso hoje, igreja. Mas olha o que Deus faz com Elias. Deus, ele não repreendeu Elias. Não, igreja. Deus o alimentou e o fez descansar. Antes de renovar o espírito, Deus, ele restaura o corpo de Elias. Para nossas vidas, nós precisamos disso. Primeiro o corpo, precisamos ser renovados. Depois o espírito. Olha o que Deus fez no versículo 5 desse mesmo capítulo. E deitou-se e dormiu debaixo dos ímpios. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou-se a deitar. Olha o que Deus faz. Ele renova fisicamente você. E Ele está renovando vidas aqui, fisicamente aqui essa noite. Porque eu creio em Jesus Cristo. Eu não sei como está a sua fé, mas a minha está tremenda. Eu passo por batalhas muito fortes. Amigos aqui me conhecem a minha vida, sabem o que eu passo. Mas eu não desisto de Cristo. Eu não desisto daquilo que Ele tem para a minha vida. E nunca vou desistir. No Salmo 37, versículo 3 e 5, que é algo importante que eu sempre carrego comigo no meu coração, esse Salmo. Se você tem sua Bíblia, abra comigo. Salmos 37, versículos 3 e 5 ao 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Deus renova as forças físicas e espirituais, basta você entregar e confiar nele. Mas olha o que diz a palavra. Confia no Senhor e faz o bem, igreja. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo o fará. Ele tudo fará. Você precisa deleitar no Senhor. Ele vai conceder o desejo do seu coração. Mas olha, escute. Mas você tem que pagar um preço. Você tem que entregar a sua vida para Ele. Você não está entendendo. É entregar a sua vida, você sabe o que é? É dar um chute no pecado. Você sabe o que é entregar a sua vida? Eu não quero mais o meu vício, eu não quero mais bebida. Eu não quero mais pornografia na minha vida. Eu não quero as coisas impuras deste mundo mais. Eu quero Jesus Cristo na minha vida. É esse preço que você tem que pagar. Você tem que escolher, igreja. Você precisa escolher. Talvez algo não está fluindo na sua vida. O seu milagre ainda não aconteceu. Mas por quê? Porque existem coisas ainda que você ainda está preso. E Jesus não quer isso. Olha o que diz a palavra que você acabou de ler. Deleita-te também do Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo o fará. Mas para isso, jovens, homens, mulheres que estão aqui, você precisa urgentemente entregar a sua vida a Ele. Não se engane, igreja. Olha aqui para mim. Jesus, Ele te conhece. Ele sabe de tudo da sua vida. Tudo, tudo, tudo. Ele sabe se verdadeiramente você está entregando ou não. Você pode enganar um irmão que está do seu lado aí, ó. Mas a Deus não. Nunca você vai enganar Ele. Nunca, nunca. Outro homem na Bíblia que se sentiu cansado foi Moisés. Quantos aqui conhecem a história de Moisés aí? Diga amém comigo. Ó, teus irmãos que não deu não, hein? Quantos conhecem, igreja? Amém? Quem que Moisés foi? Um grande homem de Deus, amém? Foi um grande homem de Deus. Teve uma missão muito grande. A missão de Moisés não foi tirar o Egito, o povo do Egito, não. Para mim foi tirar o Egito do povo, de dentro do povo. Isso foi a maior missão de Moisés. Tirar o povo ele tirou, mas tirar o Egito de dentro do povo, que foi o mais difícil para a vida de Moisés. Foi um grande homem de Deus. No Velho Testamento, para mim é ele. Ele era tete a tete com Deus. Um grande homem. Mas ele chegou a um ponto de esgotamento ao liderar ao povo no deserto.
se sentiu sobrecarregado pela responsabilidade. Em Números 11, se puder colocar em Números 11, Números capítulo 11, versículo 14 ao 17. Números 11, versículo 14 ao 17. Olha o que diz. Olha o que diz Moisés ao Senhor. Olha isso, igreja. Não sei se você já disse isso ao Senhor, mas olha isso. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Talvez você esteja passando por isso. É assim às vezes comigo. Mata-me, peço-te. Olha aí, Moisés dizendo. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Olha o que diz o Senhor a Moisés. Ajunta 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo, dos povos e seus oficiais. E os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali, falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho, igreja. Olha para o irmão que está do seu lado e diz aí, você não está sozinho. Você não está sozinho, igreja. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Escute. Você não está sozinho. Talvez você esteja passando por uma luta muito grande. Talvez você não esteja escutando a voz de Deus devido ao cansaço. Mas você pode ter a certeza que Ele está contigo. Ele está trabalhando em seu favor dia após dia. Basta você fazer como Moisés, abrir o seu coração, a sua boca e clamar por Ele. Deus, Ele tem que escutar o seu clamor. Não adianta você ficar calado. Deus, Ele quer escutar a sua dor. Jovens, homens e mulheres aqui neste lugar. Talvez você fale assim, mas você não acabou de dizer, Fernando, que Jesus, Deus, Ele sabe tudo sobre mim, sabe, mas Ele quer escutar do seu coração, igreja, porque tudo vem daqui, do seu coração, do seu coração. Não adianta eu estar falando aqui da palavra dEle, sendo que no seu coração ela não entrar, e você não viver ela, não adianta. E o outro cansaço que eu quero te dizer, falar aqui essa noite, nessa tarde, com todos os irmãos, é o cansaço espiritual. Esse é o mais pior de todos. É o pior. Eu olho para aqui agora, olhando para vocês aqui, cada um tem sua história, cada um tem sua vida. São almas. Cada um já passou por muitos momentos difíceis, ou estão passando por momentos difíceis espiritualmente. Porque a guerra do crente, e escuta aqui, é espiritual, não é carnal. Talvez você esteja pensando assim, Fernando, como você diz? A sua guerra é espiritual, você não é deste mundo. Você não é daqui. Você é um estrangeiro. Você está só passando por aqui, igreja. Você só está passando por aqui. Qual o desejo do seu coração todos os dias? É ver Jesus vindo? Jesus volta logo, volta logo. O desejo do crente tem que ser isso. Tem que ser isso. O cansaço espiritual, ele aparece quando a fé, preste atenção, ela vira rotina na sua vida. Mas como assim, Fernando? É quando você não pratica mais a sua fé. Vira uma rotina. Aí eu creio, em nome de Jesus. Só isso. Vira uma rotina. Aí eu creio sim, que lá será salvo, em nome de Jesus, isso é bom. Não é assim, igreja. Não é assim que funciona. No mundo espiritual não é assim que funciona. O mundo espiritual, ele gira. É forte o mundo espiritual em nossas vidas. Nós não percebemos. Satanás tem cansado a igreja de Cristo, desanimando você, para que você não acredite em Jesus. Quantos aqui, vou falar com vocês, quantos aqui, desde quando era pequenininho, vê assim, Jesus está voltando. Quantos aqui já lembra, escuta isso?
Quando eu tinha meus 2 anos de idade, 3 anos de idade, escutava isso. Jesus está voltando, tal. Eu sei. Quando eu me converti, que eu fui ter sabedoria daquilo que é verdade, eu vi um crente falar para mim. Eu não acredito nisso não. Você é crente? Quer dizer que a palavra de Deus é mentirosa? Ele não vai vir sobre as nuvens de glória? Ele não crê nisso. Eu falei, você então está chamando a palavra de Deus, essa escritura, de mentirosa? Me prova. Ele ficou calado. Ele vai voltar. Queira você crer ou não, isso aqui está escrito, a Bíblia, a palavra de Deus, ele vai voltar. Se na palavra dele diz que a cura, tem cura, igreja. Se há libertação, tem libertação. Mas para isso você tem que exercitar a sua fé. Como está a sua fé hoje? Que exercício você está fazendo pela sua fé? Você está praticando? Se você não estiver praticando, esse cansaço espiritual está chegando em você. Já chegou. A sua fé virou rotina. Quando o coração se esfria, como existe crente que é frio. Oh, meu Deus. Vive um Deus de amor, mas não tem amor. Meu Jesus amado. Gente, o seu coração é o ponto principal que Satanás tenta. Ele vai na mente, mas da mente vai para o coração. Se entrar no coração, aí acabou. Não deixa entrar para o coração. Não deixa, de jeito nenhum. Quando o ministério se torna um fardo devido a lutas, quantos e quantos, eu conheço homens e mulheres de Deus, que já desistiram de seus ministérios, por muitas lutas que estão passando, dentro da casa do Pai. Eu quero te dizer para vocês, não desistam daquilo que Deus colocou para você. Não desista do dom que Deus deu para cada um de vocês. Não desista disso. Não deixe de Satanás tirar, mesmo que você traga um copo d'água aqui, ó. Não deixe Satanás você tirar de você isso. Não deixa. Como o pastor falou ali dentro hoje, ministério é serviço. Você está aqui servindo, não é o pastor. Você está servindo a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então não se afaste daquilo que Ele te deu. Quantos estão desistindo facilmente por causa desse cansaço espiritual? Eu não quero tocar mais não, eu não quero cantar mais não. Não, de jeito nenhum, não quero estar aqui mais. Não quero desistir, não quero mais. Gente, o peso espiritual disso é muito grande. Você não sabe o que é. Podia Jesus mostrar para cada um de vocês, para cada um de nós, quando nós falamos assim, eu não quero mais. A dor que Cristo, Deus, sofre quando vê você se desistindo facilmente das coisas que Ele entregou na mão de vocês. Você ainda ora, mas sem prazer. Quantos crentes estão fazendo isso? Você ainda canta, mas sem fogo. Você ainda serve, mas sem alegria. Escuta, igreja, esse é o cansaço da alma, é o peso de carregar responsabilidades, culpas, cobranças e achar que Deus está longe. Mas Jesus disse para você, eu vou repetir mais uma vez, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou repetir isso, porque o Espírito Santo de Deus quer falar isso com você essa noite, essa tarde aqui neste lugar. O cansaço espiritual vem quando fazemos a obra de Deus sem o Deus da obra. É possível estar ocupado com as coisas de Deus e ao mesmo tempo distante do coração de Deus. Talvez eu possa estar falando aqui com a igreja inteira e os corações aqui estão longe daqui. Pensando no trabalho, pensando em dinheiro, pensando o que eu vou fazer amanhã. Talvez seu coração não está ligado naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você aqui essa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Quantos de nós temos vivido como crentes religiosos que perderam a intimidade com Deus? Quero falar com vocês sobre isso. Qual o nível de intimidade hoje você, estou olhando para vocês aqui, que você está com Deus? Que nível de intimidade é esse que você tem?
Você tira 5, 10, 15, 20, 30 minutos com Deus? Qual é a sua intimidade? Qual é? Ontem na minha casa eu estava cantando uma música que eu amo muito. E eu chorei cantando essa música, diz assim: ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que eu fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. É isso que dá o pecado. É isso que dá quando você chega a esse cansaço espiritual. Você não tem mais intimidade com o Pai. Você não escuta mais a voz de Deus. Você não tem prazer de falar mais com Ele, igreja. Crentes que não conseguem louvar e adorar a Deus na própria congregação. Não conseguem orar e nem chorar na presença dEle quando Ele está presente. Quantos e quantos domingos aqui temos passados aqui neste lugar, cultuando a Jesus Cristo, e muitos de nós não percebemos a presença dEle. Quantas vezes Jesus Cristo tem falado conosco aqui, neste lugar, e nós não vivemos e nem praticamos a palavra dEle, devido a esse cansaço espiritual que a igreja carrega. Que cansaço é esse, igreja? Jesus está falando com você aqui. Mas Jesus Cristo aqui é nessa tarde, neste culto aqui em Potocombô, Ele quer renovar a sua fé, restaurar o seu ministério, igreja. Ele não quer mais um coração frio, quer um coração fervoroso. Ele quer escutar a sua oração, mas com uma oração que tenha prazer, igreja do Senhor. Ele quer escutar a sua voz cantando, mas cantando com amor. Não porque o ministério de louvor está cantando, não, mas você cantando, louvando ao Senhor com amor, igreja, a Ele. É isso, igreja. Ele quer escutar você, igreja. Ele quer te ver servindo aqui, mas servindo com alegria, pulando de alegria. Ou hoje eu vou estar ali para receber os irmãos, mas com alegria, no som, mas com alegria. Estarei aqui escalado no louvor, mas com alegria. Igreja, acorda. Tira esse cansaço da sua vida. Não deixa o diabo fazer isso com a sua vida, igreja. Não deixa. Eu estou também pregando para mim, que eu vivo isso. É uma luta constante. É uma luta constante que você vai ter que lutar. O crente só vai ter paz quando estiver no céu. Não adianta eu falar para você que vai ter paz aqui, não. Não vai. Você vai ter vitória. Depois dessa vitória vem outra luta. Vem outra vitória. E assim vai. É a vida do crente. A vida do crente é isso. No começo do versículo 28, Jesus nos diz assim, Ele faz um convite. Vinde a mim. Aqui, a igreja está, aqui igreja, está a solução divina para o cansaço humano. Jesus não oferece uma fórmula, olha aqui, nem uma religião ou uma nova lei. Ele oferece a si mesmo. Vinde, igreja de Potocombô, vinde. É um convite pessoal, Jesus não obriga ninguém. Ele simplesmente convida. O verbo vinde exige ação e decisão. E você tem feito isso? Essas duas coisas, você tem feito isso na sua vida? Agido e tomado uma decisão? Talvez hoje é o dia de você fazer isso, igreja. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. E quando Jesus disse esse vinde, aonde nós precisamos ter essa ação e decisão, Ele está dizendo assim, eu estou aqui, pronto para aliviar. Oh, glória a Deus. Mas você precisa vir. Você precisa vir.
Esse convite é para todos os cansados, crentes que estão aqui, pastores. Você acha que o pastor não cansa? É missionário também não cansa? Cansa. Eles cansam. Obreiros, pais, jovens. Os jovens também cansam espiritualmente também, eles cansam. Anciãos, todos nós aqui, nós precisamos deste descanso. Jesus também disse, vinde a mim. Mas quantos de nós estamos indo buscar descanso em lugares errados? Muitos lugares errados. O pastor tem falado aqui várias pregações, a Daniela já pregou aqui também falando sobre isso, sobre o pecado. O pecado é sujo, igreja. Ele machuca o crente, machuca. Mas o diabo, ele oferece o pecado porque o pecado é bom. Ele não oferece coisa ruim para você, não. Ele vai oferecer coisa boa para você, mas uma coisa boa que está levando você para o inferno, igreja. Uma coisa que não é de Deus. De Deus, muitos estão indo. Muitos estão indo para lugares que não devem ir. Buscando descanso no entretenimento. Outros na internet, outros na pornografia, outros nos vícios, outros em viagem, outros em dinheiro, igreja. Outros em pessoas. Mas o verdadeiro descanso para o crente é Jesus Cristo. Entenda isso essa tarde aqui. Entenda isso. Porque Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é. O descanso não é ausência de trabalho. Não é. Não é. É presença de comunhão com Deus. Não é parar, igreja. O descanso não é parar, é andar com Ele. Aleluia! Jesus também nos fala, eu vos aliviarei. Ô, palavrinha boa, né? Quantos aqui já sentiram dor de dente? Ixi, dor de cabeça. Ó, as mulheres. Aí, levanta aí. Quantos aqui, né? Quantos aqui sentiram dor no corpo? Eita, é nós. Eita, depois dos 40, 30 e não acabou. Mas quando vem um alívio, não é tão bom, igreja? É bom. E Jesus está falando aqui espiritualmente para você. É espiritual, eu vou te aliviar. Eu sou o seu alívio. Eu sou o seu alívio. Ele nos faz uma promessa aqui. Ele não promete tirar as lutas, não. Mas promete estar conosco nelas. Ele não promete uma vida sem peso, não. De jeito nenhum. Mas promete um fardo leve para nós, igreja. Ele não promete ausência de batalhas, nunca Ele prometeu isso, mas presença de paz, porque Ele é o príncipe da paz, para todo crente, Ele é o seu príncipe da paz, igreja, e sempre vai ser. Nos versículos 29 e 30, Jesus nos fala assim, sobre o jugo. Ele nos diz assim, no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e no versículo 30 ele diz, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é... E o meu fardo é? Isso, igreja. Na cultura da época, o jugo, o pastor já disse uma vez isso aqui. O jugo era uma peça de madeira. Colocada sobre 2 bois. Para que andassem juntos no mesmo ritmo. O jugo de Cristo, preste atenção, ele é espiritual. Talvez hoje, qual que é a sua batalha espiritual hoje? Imagine só você agora. Sua batalha espiritual. O jugo de Cristo é o símbolo de parceria. Estou aqui. Eu estou com você. E submissão. É como que Jesus dissesse assim, vem andar comigo. Eu estou contigo. Eu não vou desistir de você, não. Eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Talvez o jugo do mundo, igreja, o jugo do mundo é muito pesado para nós. Escuta, o jugo do mundo é culpa. É ansiedade, é depressão, perfeccionismo, comparação, idolatria. Esse é o jugo do mundo para a sua vida. Talvez o jugo da religião também pode ser pesado para cada um de nós. São regras, cobranças, aparências, comportamentos. Mas o jugo de Cristo, ele é suave, porque ele carrega o peso conosco, entenda isso. Você nunca vai estar só, nunca vai estar só. Nunca vai estar só. Jesus também nos fala, aprendei de mim.
O descanso vem quando deixamos de tentar controlar tudo e começamos a aprender com Jesus. Ele é manso e humilde isso, igreja, fala bem forte. Mas a mansidão, olha aqui, mansidão não é fraqueza, não é fraqueza. Não é fraqueza. A mansidão, ela é a força sob controle. Humildade é dependência total do Pai. Do Pai. Enquanto o mundo ensina a competir, sabe o que Jesus te ensina? A confiar. Eu vi um glória a Deus aqui forte mesmo. Eu vi. Enquanto o mundo te ensina a provar valor, Jesus ensina, sabe o quê? O descanso no amor. Ele te ensina isso, igreja do Senhor. E você, igreja? Eu olhando para vocês aqui, o que você tem aprendido com Cristo? De domingo a domingo. O que você tem aprendido com Jesus Cristo na sua caminhada espiritual? O quê? Aprender com Jesus Cristo, o nosso Jesus, ele é o quê? Ele é amor? Sim ou não? Ele é perdão? Sim ou não? Sim. Ele é verdadeiro? Sim ou não? Ele é salvador? Sim ou não? Ele é libertador? Sim ou não, igreja? Então, você tem aprendido tudo isso com ele? Você tem dado amor? Você tem perdoado? Ei, é difícil para nós, seres humanos, aprender as coisas de Jesus Cristo, fazer o que ele fazia. Isso é muito importante para nós aqui agora. Muito importante. Muito importante. Então, igreja, no final, no versículo 29, diz assim: achareis descanso para as vossas almas. Esse descanso que Jesus nos fala é da alma, do interior. Não é férias. Muitos pensam que é férias. Não, é paz. Olha o que Jesus vem dar: paz. Não é ausência de ruído, não. É presença de Deus. Quando a alma está descansada, olha aqui, o corpo e a mente também se renovam. O descanso é um ato de fé. Quando você descansa, está dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor está no controle de tudo. Eu confio, Senhor. Talvez hoje há aqui pessoas que estão cansadas de lutar sozinhas, não conseguem deixar as coisas do mundo. Você está tentando muitas vezes resolver tudo, segurar tudo, aguentar tudo, mas Jesus diz: vinde a mim, deixa comigo. Talvez o cansaço não seja físico, mas é da alma. Você ora e não sente nada, você serve, mas sente-se vazio. Você está cansado de fingir que está bem. Hoje o Espírito Santo de Deus, escuta, igreja, te convida ao altar de descanso. Jesus Cristo que quer tirar o peso, quer renovar o seu coração, quer renovar as suas forças, devolver a alegria da salvação sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, jovens que estão aqui, irmãs, o descanso do mundo oferece. O descanso que o mundo oferece, ele é muito passageiro, mas o que Jesus nos oferece, ele é eterno, 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 eterno. Ele é o Deus que renova as nossas forças, o amigo que carrega o fardo, o pastor que cuida das ovelhas cansadas. Das ovelhas cansadas. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas, isso, igreja, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigar. Isso. Escuta então, igreja. Deixa Jesus tocar a sua vida. Permita que Ele troque o seu cansaço por um descanso, seu fardo por leveza e a sua dor em paz. Permita isso. Eu desafio você, igreja, a entregar a sua vida completamente a Ele. Se Ele não vai fazer na sua vida. Talvez você quer pessoas aí do lado de você. Eu desejo muitas pessoas da minha família que se convertam ainda. Eu oro por elas ainda. Eu passo por lutas com meus filhos todos os dias. Lutas muito fortes.
Talvez você esteja passando por momentos difíceis da sua família, na sua casa, no seu trabalho. Mas eu quero te dizer, Jesus, Ele está contigo. Ele vai sempre estar contigo. Sempre, sempre. Existem 7 coisas que eu quero deixar para vocês aqui. Eu estou terminando. 7 coisas que causam um cansaço espiritual da igreja de Cristo. Quero falar bem rapidamente para vocês aqui. Escutem com atenção, igreja. A primeira coisa, nós vivemos sempre com pressa. A vida está sempre corrida. Não sobra tempo para refletir, descansar ou cuidar do interior da alma. A alma também, igreja, ela precisa de pausa. Ela precisa de pausa. Você precisa fazer isso. A segunda coisa que leva ao cansaço espiritual, uma causa, é o excesso de preocupações. O mundo, onde as pessoas estão vivendo um excesso de preocupação grande. Crentes, então, meu Deus do céu. Quantos crentes hoje pensam constantemente em problemas, em dinheiro, em trabalho, em futuro, em bens materiais, colocando tudo em primeiro lugar. Tudo em primeiro lugar. Isso é uma causa muito forte do seu cansaço espiritual. Outra causa é a falta do silêncio. Como assim, Fernando? Falta de silêncio? Hoje nós estamos sempre cercados por barulhos, redes sociais, informações. Sem momento de silêncio, o espírito não consegue se renovar se não tiver o silêncio. Nós precisamos ter silêncio. Nós precisamos disso. Outra coisa que causa muitas vezes o cansaço espiritual, muitas vezes é carregar problemas sozinhos. Eu tinha muitas vezes essa dificuldade de carregar problemas sozinhos. Eu acho que tem alguns irmãos aqui que muitas vezes talvez já tenham passado por isso. Carregar problemas sozinhos, não compartilhar. Muitos crentes hoje guardam tudo para si e não compartilham suas lutas com ninguém, o que aumenta o peso emocional e espiritual da sua vida. Então, compartilhe suas lutas com seu pastor ou com pessoas que tenham a mesma fé em Cristo Jesus, igreja. Compartilhe. Você sozinho não vai dar conta. Outra causa é a culpa ou arrependimento não resolvidos. Quantos de nós temos vivido assim? Sentimentos de culpa podem consumir a energia espiritual e impedir a pessoa de sentir paz. Se você não perdoa, se você não pede perdão, você não vai ter paz. Se você carrega uma culpa, você não vai ter paz na sua vida. E nunca vai ter. Nunca vai ter. O sexto é a falta de propósito. Quantos crentes estão vivendo uma vida sem propósito? Não só dentro da igreja, mas também dentro da sua família, no seu trabalho. E quando isso acontece, há um desgaste espiritual. Aparece muito rapidamente. Quantos crentes, 20, 30 anos, 15, 10 anos, vivem sem propósito dentro da casa de Deus? Não sabe ainda o que Deus quer para a vida deles. Infelizmente, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. Quantos homens e mulheres não sabem realmente se posicionar como homens verdadeiramente, como sacerdotes de sua casa, mulheres que sejam sábias verdadeiramente, filhos que sejam obedientes aos pais. Isso é propósito de Deus para as nossas vidas, igreja. Isso é. E o último, o sétimo, que é o mais importante para nossas vidas. O afastamento da fé, ou da intimidade com Deus. Quantos crentes hoje deixam de alimentar sua vida espiritual? Escute, a sua vida espiritual, que é oração, reflexão, leitura da palavra, adoração, quebrantamento, estão se enchendo de coisas imundas, impuras do mundo. Escuta, igreja, o cansaço espiritual, muitas vezes não significa fraqueza, mas sim que a sua alma está pedindo tempo, cuidado e renovação. Esse renovar só pode vir através de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Eu espero que tudo aquilo que o Espírito Santo falou com você aqui essa tarde, você tenha compreendido.
Não saia daqui cansado. Saia daqui renovado, igreja do Senhor. Quando você chegar aqui no domingo, quando abrir aquela porta para cá, que você chega com toda a sua disposição, não com cansaço. Como diz o que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, igreja do Senhor. Fique sob seus pés. Nós já estamos terminando. Nós já vamos concluir agora. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a equipe de louvor sobe, eu queria te deixar rapidamente 5 formas poderosas. Olhe para mim. 5 formas poderosas de nós renovarmos as nossas forças espirituais segundo a Bíblia. Fale comigo aqui bem forte. Esperar e confiar em Deus. Orar. Descansar. Caminhar com outras pessoas de fé. E meditar na palavra. Vamos falar mais forte? Esperar e confiar em Deus. Orar. Descansar. Caminhar com pessoas de fé. E meditar na palavra. Essas são as 5 formas, igreja, para um crente se renovar biblicamente. Esperar e confiar em Deus. A Bíblia ensina que quando alguém coloca a esperança em Deus, suas forças são renovadas. Nós lemos aqui, Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Confie então em Deus. O segundo, nós falamos orar e entregar as preocupações, igreja. A oração, ela ajuda a aliviar o peso emocional e espiritual. Olha o que diz em Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo, igreja. A Bíblia ensina a apresentar a Deus nossas preocupações, para receber a paz. Quando falamos com Deus sobre os nossos problemas, o coração encontra descanso. Terceiro, descansar. O descanso é algo valorizado na Bíblia. Sabia disso, igreja? Deus estabeleceu o princípio do descanso desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Isso aparece no livro de Gênesis, quando Deus separa um tempo para descansar. Deus, Ele descansou. Ele descansou. O outro é estar perto de pessoas de fé, compartilhar a caminhada espiritual com outras pessoas, fortalecer o coração. A importância disso aparece em Hebreus 10, 24 ao 25, que diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, demonstremos-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, igreja, o apoio espiritual de outros ajuda muito nos momentos difíceis. Ajuda. Se seu filho está passando por um momento difícil, ajuda ele, ajuda ela. Se seu pai está passando por um momento difícil, filho, ajuda ele. Se sua mãe está passando por um momento difícil, ajuda ela. É verdade. Nós, como congregação, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Uns aos outros. E o 5, o alimentar e meditar a mente e o coração com a palavra de Deus. Ler e refletir e praticar a Escritura fortalece a fé e a mente da igreja. Olha o que diz no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Isso é para nós. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, igreja de Potocombô, medite nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus nos ajuda a manter a mente e o coração firme e cheio de esperança. Qual é a sua esperança? É Jesus Cristo? Eu posso escutar um glória a Deus aqui na igreja de Bordeaux?
A sua salvação vem de Jesus Cristo, igreja. Pois Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa paz, igreja do Senhor. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Eu quero deixar o último versículo para você aqui. Depois que eu deixar esse versículo, os irmãos irão louvar. O pastor vai orar para conosco, para que Deus venha renovar as nossas forças. Talvez você hoje chegou aqui sem força nenhuma, cansado, esmagado por este mundo. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, colocasse a mão no seu coração, se você se sente assim, igreja. Se sente assim, porque Deus tem uma palavra para você aqui, essa tarde, aqui, nesse momento. O que Deus tem para você é o seguinte, está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Igreja de Botocombô, eu sou o seu descanso, eu sou a tua paz. Então louve ao Senhor, igreja do Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.